Intimidade com Deus. As chaves para a verdadeira mudança de vida. No livro de Salmos 27:5 diz: Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me colocará em segurança sobre um rochedo. Hoje falaremos sobre um dos pontos mais importantes para uma vida cristã vitoriosa: a intimidade com Deus. O relacionamento mais próximo que todos nós temos, podendo você acreditar ou não, é com Deus. E te afirmo, quanto mais profundo esse relacionamento, maior a intimidade. E quanto mais intimidade, mais o inimigo de nossas almas tem medo de nós. Existem algumas chaves para criar essa intimidade com Deus, que falaremos no transcorrer desta mensagem, que transformarão a sua vida para sempre. Se você usá-las, desfrutará do melhor de Deus para a sua vida. O desejo de Deus é criar um relacionamento próximo, amoroso, poderoso, forte e íntimo com cada um de nós. Deus quer ser verdadeiramente nosso melhor amigo, nosso confidente e nosso apoio. O cristianismo não se resume apenas em uma ida semanal à igreja durante 1 a 2 horas somente. Existem muitas pessoas que vão apenas à igreja para buscar uma bênção e não para criar uma comunhão com outras pessoas, para serem instruídas na palavra e para adorar a Deus. O primeiro mandamento diz em Marcos, capítulo 12, versículo 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Agora, como vamos amar alguém se não o conhecemos? Se você quiser verdadeiramente ter uma mudança radical em sua vida, viver uma vida em abundância em todas as áreas, viver a vida que Jesus morreu para que tivéssemos, viver sonhos que jamais ousou sonhar, primeiramente, você precisa criar intimidade com Deus. E quando criar essa intimidade, você irá se apaixonar verdadeiramente pelo Senhor e cumprirá na íntegra o primeiro mandamento. Você realmente amará a Deus com todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. A primeira chave para criar uma intimidade com Deus é a verdade. Vamos dar um exemplo de um casal em início de namoro. Esse casal começou um relacionamento e, neste início, eles irão conversar muito um com o outro. Nessas conversas, eles falarão sobre o seu passado, sobre os seus gostos, sobre os seus objetivos, sobre os seus sonhos, sobre as suas manias, etc. Com Deus, precisamos fazer o mesmo. Porém, existe uma grande diferença. Deus já nos conhece profundamente, até mais que nós mesmos. É aí que está algo maravilhoso. Deus deseja um relacionamento conosco, porém Ele não nos obriga a buscar esse relacionamento. Temos a liberdade de escolher. Ele estará sempre de braços abertos e desejoso disso, porém cabe a cada um de nós essa aproximação dele. Precisamos abrir nosso coração para Ele, expondo a verdade sobre nós mesmos, apresentar nossas fraquezas, abrir todas as áreas de nossa vida, sem esconder absolutamente nada, até porque se escondermos, Ele saberá. O Senhor deseja que falemos com Ele. Para que Deus entre em todas as áreas de sua vida, você precisa permitir isso, para que Ele efetivamente esteja em primeiro lugar na sua vida. A segunda chave para criar uma intimidade efetiva com Deus é o tempo.
Como você criará intimidade com alguém se não dedicar tempo para isso? Como criamos intimidade com as pessoas? Através do tempo. E aqui vem algo muito importante. Se Deus está em primeiro lugar em nossa vida, devemos dedicar a maior parte do nosso tempo a Ele. E como fazer isso? Através da oração, da leitura e meditação da sua palavra. Aí você pode me perguntar, então para eu criar intimidade com Deus, vou ter que ler a palavra e orar o dia inteiro? Eu vou te dizer como eu faço. Costumo dizer que pela oração falamos com Deus e através da palavra Ele fala conosco. Durante a manhã, na primeira hora quando acordo, nas primícias do dia, faço o meu devocional. Aí você pode dizer, mas para mim não dá, tenho que trabalhar, estudar. Te dou um conselho, acorde mais cedo. Eu leio um capítulo por dia do livro que estou meditando. Depois de ler, faço minha oração, consagrando o meu dia ao Senhor. Durante o dia, fico meditando em meu coração a passagem lida e estudada durante a manhã. Quando vou na rua ou estou dentro do carro, quando vou à academia, para o trabalho, seja aonde for, sempre estou meditando em meu coração o que li na palavra. Agora, se você não lê a palavra, em que você vai meditar? Mantenho contato com o Senhor durante todo o meu dia. À noite faço minha oração e medito novamente na palavra. Quanto mais buscar a Deus, mais sede da presença dele você terá. É incrível, quanto mais sede, mais insaciável você fica. Assim, dia após dia, de fé em fé, você estará trilhando pelo caminho perfeito que o Senhor tem para a sua vida. Para uma real mudança, Deus sempre deverá ocupar o primeiro lugar em sua vida. Não da boca para fora, mas no seu dia a dia, em tudo que você fizer. Se você dá mais atenção para o seu cônjuge do que para Deus, ele não está em primeiro lugar na sua vida. Se você dá mais atenção aos seus filhos, ao seu trabalho ou aos seus amigos do que para Deus, ele não está em primeiro lugar na sua vida. E te afirmo, se você não colocá-lo em primeiro lugar em sua vida, verdadeiramente, você nunca realizará nada direito. Será frustração atrás de frustração. Eu sou prova viva disso. Na verdade, existe um vazio dentro de todas as pessoas que nada nem ninguém poderá preencher, somente Deus. Tudo que vem dele é bom e para o bem. Agora você pode perguntar, como posso saber se Deus verdadeiramente ocupa o primeiro lugar em minha vida? Analise-se agora. Se você é uma pessoa infeliz em algum aspecto, Deus ainda não ocupa o primeiro lugar em sua vida. Porque quem se torna nova criatura em Cristo Jesus possui uma alegria que é inexplicável ao entendimento humano. Um servo verdadeiro de Cristo, apesar dos seus problemas e tribulações, independente de qualquer circunstância, está em paz e alegre, pois sabe que tudo está no controle do Pai. Precisamos ter seriedade e responsabilidade em nosso relacionamento com Deus. Quando perseveramos nessa caminhada, começamos a caminhar de acordo com a vontade dele e sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Existe um poder e autoridade à nossa disposição que somente poderá se manifestar através do tempo de relacionamento e intimidade com Deus. O maior exemplo de intimidade com o Pai foi Jesus Cristo. Se você ler e meditar na palavra, poderá observar que Jesus não tinha problema nenhum com o inimigo. Onde ele chegava, o inimigo saía. Você pode dizer, mas ele era Deus Filho. Jesus foi humano em tudo, menos no pecado. Na verdade, ele tinha poder e autoridade sobre o inimigo. Nós
Temos o mesmo poder e autoridade no nome de Jesus. Temos a mente de Cristo, porém precisamos assumir essa autoridade. Jesus passava muito tempo com o Pai em comunhão, em oração e relacionando-se com Ele. Para conhecer Deus e amá-lo em espírito e verdade, precisamos conhecê-lo, e para isso não existe uma receita mágica. Isso somente será efetivo com muita oração, leitura, meditação e estudo das Escrituras. A palavra de Deus precisa estar enraizada em seu coração. Basta que você dê o primeiro passo em sua direção, que Deus te dará capacidade, força, graça e sabedoria para caminhar de fé em fé, um dia de cada vez. Cabe a você o esforço e a perseverança de prosseguir e nunca desistir. Renuncie o mundo, abandone o pecado, faça a sua parte e deixe Deus fazer a dele. Garanto a você que jamais irá se arrepender e viverá uma vida que você jamais ousaria sonhar um dia. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 diz: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Em João, capítulo 10, versículo 27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Como poderemos ouvir a voz do nosso pastor? Lendo, meditando na sua palavra e orando continuamente. Fazendo isso, ouviremos a sua voz e nos aproximaremos cada dia mais da sua presença. Abra seu coração ao Senhor e deixe-o trabalhar em todas as áreas da sua vida. Ele quer participar de tudo, de todas as suas decisões e colocar você no rumo do seu plano perfeito. Quando Deus conduzir os seus passos verdadeiramente, você emitirá luz através do seu semblante, paz na sua presença e renovará outras pessoas com seu sorriso, sem precisar falar nenhuma palavra. Para isso, você precisa ser uma pessoa íntima de Deus. Íntimo significa envolvido, consciente de cada detalhe. Intimidade significa amar sem reservas, estar junto em todos os momentos, estar perto, compartilhar as coisas juntos, amizade, união. É você que determina o nível de intimidade com Deus. Quanto mais perto, maior a intimidade. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais gratificante a sua vida será. Para isso, você precisará investir o seu melhor tempo na presença dele e buscá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Se você colocar Deus em primeiro lugar no seu tempo, tudo dará certo na sua vida e o Senhor lutará suas batalhas. O que mais acontece no meio cristão é a busca de Deus pelo que Ele pode oferecer. É uma busca incessante das bênçãos do Senhor e não do Senhor das bênçãos. Buscamos muito a Deus para pedir o que precisamos e não pelo que Ele é. Precisamos buscar a face de Deus e não as suas mãos. Se buscarmos a face dele, suas mãos, consequentemente, sempre estarão abertas. No livro de Salmos 27:4 diz: Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Olha essa passagem. Uma coisa, apenas uma, mais nada. Viver na casa do Senhor, permanecer na sua presença, estar com Ele a todo tempo. Se buscarmos uma relação superficial com o Senhor, os resultados serão superficiais. Se buscarmos uma relação profunda com o Senhor, os resultados serão profundos. Simples assim.
Para uma relação profunda com Deus, precisamos ir além do que pensamos e sentimos. O salmista diz que a única coisa que ele precisa é habitar na casa do Senhor e contemplar sua bondade. Isso quer dizer que Deus é vital para a sua vida e que não poderia viver sem Ele. Deus precisa se transformar na sua vital necessidade. É como se você estivesse ligado a uma fonte de energia. Se desligar, você morre. Estar na presença de Deus precisa se transformar no seu principal hábito, para que Ele verdadeiramente esteja em primeiro lugar na sua vida. No livro de Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Por muitas vezes, ao invés de buscarmos o reino em primeiro lugar, buscamos os benefícios do reino. E simplesmente é impossível obter os benefícios do reino se não temos o reino. Buscamos a Deus primeiramente e, consequentemente, as coisas nos procuram. É bem assim que acontece. No livro de Salmos 37,4 diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. No Salmo 91,1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Habitar é morar, residir, ficar, permanecer, estar presente. No Salmo 31,20 diz: no abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens. Na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Essas são algumas dentre diversas passagens que nos mostram o quanto é maravilhoso viver em comunhão e intimidade com Deus. Quando encontramos abrigo nele, nada neste mundo poderá nos atingir, nada de mal terá um real efeito sobre a nossa vida. Meu deserto e real encontro com Deus começou no final do mês de julho de 2017. Muitas pessoas me perguntam como que em tão pouco tempo, ou seja, em pouco mais de 2 anos, Deus transformou minha vida de uma forma sobrenatural e intensa. Confesso que ainda tenho muito a caminhar, mas respondo para essas pessoas que minha vida mudou devido à intimidade que criei com o Senhor. Como eu desenvolvi esta intimidade, você ouviu no transcorrer desta mensagem. Agora, muito importante, Deus quer relacionar-se intimamente com todos os seus filhos. Porém, quem escolhe o grau de intimidade somos nós, através da nossa busca, da nossa entrega, das nossas renúncias. Deus não tem filhos preferidos, Ele ama a todos por igual. Podemos exemplificar os 12 apóstolos. Dos 12, 3 eram mais íntimos de Jesus: Pedro, João e Tiago. E dos 3, João era o mais íntimo de Jesus. Por quê? Porque João se aproximou mais de Jesus, relacionou-se mais com ele. Outro exemplo encontramos em Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42, que diz: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta estava preocupada com muitas coisas e Maria escolheu a única coisa que importava. Há tempo para o trabalho e há tempo para adorar. Porém, precisamos estipular prioridades e equilíbrio e nunca se esquecer que o tempo para Deus é primordial para a nossa sobrevivência. Quanto mais perto você chegar de Deus,
mais intimidade criará e mais gratificante será a sua vida. Senhor amado e misericordioso, nos colocamos em Sua santa presença neste momento. Peço a Ti, Pai, que através desta mensagem, meus irmãos e irmãs em Cristo criem a consciência que para uma real mudança de vida precisam criar intimidade contigo. Na minha vida foi assim. Quanto mais me aproximei de Ti, mais graça recebi, mais minha vida foi transformada. Que eles usem as chaves para um real relacionamento contigo, a verdade e o tempo. Que hoje seja um divisor de águas na vida de cada um deles e a sua vontade prevaleça. Toque corações, Senhor, transforme vidas. Que a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma e que seu nome seja glorificado. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus está voltando? O que você sabe sobre a volta de Jesus? No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 44 diz: Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Meu querido irmão e irmã, preste muita atenção nessa mensagem, pois com certeza ela poderá ser um divisor de águas na sua vida cristã. Tudo na palavra de Deus mostra que Jesus está voltando para arrebatar os seus escolhidos. Mas quando será isso? O que ainda precisa acontecer para que Jesus volte? Essas perguntas têm respostas simples na Bíblia, mas se tornaram complicadas e confusas por causa de falsas profecias e doutrinas. Então, para que não haja mais qualquer tipo de dúvida a respeito da volta de Jesus e principalmente para que você esteja preparado para quando esse dia chegar, vamos falar sobre 7 sinais de que Jesus está voltando. O primeiro sinal: guerras e conflitos. No livro de Lucas, capítulo 21, versículos 9 e 10 diz: Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Você já parou para pensar no número de guerras entre países que aconteceram e ainda acontece pelo mundo nos últimos 100 anos? São mais de 80 grandes conflitos que trouxeram uma terrível destruição, sem falar dos massacres causados pelo fanatismo religioso, pela guerra do tráfico de drogas e muitas outras. O segundo sinal: catástrofes naturais. No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11 diz: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Tsunamis, furacões, terremotos, vulcões em erupção, fome e pestes em vários lugares. Você pode até pensar, mas isso tudo sempre aconteceu. Sim, mas estudos comprovam que o número desses acontecimentos foi muito maior no século XX do que em qualquer outro século. E a tendência é que essas catástrofes sejam ainda maiores no século XXI. Coincidência? Ou é porque Jesus está voltando em breve? O terceiro sinal: aumento do pecado. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12 diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O pecado tem se multiplicado de forma tão assustadora e se tornou algo tão comum que mal percebemos a sua presença entre nós. É óbvio que o pecado existe desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus, mas sua influência entre os homens é cada dia maior e mais devastadora.
Hoje há o excesso de pornografia, adultério, fornicação, corrupção, violência. E o pior disso tudo é que vivemos em uma sociedade que divulga essas práticas como algo normal. Se tornou uma verdadeira apologia ao mal. Mulheres de renome agora se gabam de suas fotos pornográficas e homossexuais se sentem ofendidos e nos rotulam de homofóbicos quando dizemos que Deus reprova esta prática. Em alguns países a lei protege a mãe que mata seu próprio bebê no ventre. E os usuários de drogas, que antes viviam escondidos pelos becos, agora marcham pelas suas ruas reivindicando os seus direitos. A sensualidade, que antes era vista como obra da carne, agora se tornou a maior virtude de uma mulher. A luz virou trevas e as trevas, luz. O pecador não mais se envergonha do seu pecado. Pelo contrário, se orgulha dele. Você acha que Jesus não está voltando? O quarto sinal, a multiplicação do conhecimento. Em Daniel 12:4 diz: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro. Até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Por causa dos avanços tecnológicos, em menos de meio século o homem pisou na lua, criou a televisão, o telefone, o rádio, o computador, a internet, os smartphones. Na verdade, a cada minuto algo novo é criado. Tudo isso se tornou comum em nosso dia a dia. Mas o que pouca gente sabe é que essa multiplicação do conhecimento é um dos sinais de que Jesus está voltando. O quinto sinal, a propagação da nova era. Em 2 João, capítulo 1, versículo 7 diz: De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. O movimento chamado de Nova Era é um conjunto de diferentes crenças, com o objetivo de buscar uma verdade universal. O termo Nova Era refere-se à Era de Aquário, que, de acordo com seus seguidores, está se iniciando, supostamente trazendo uma promessa de paz. A Nova Era ensina que para ser salvo não é preciso se arrepender dos pecados e crer em Jesus Cristo como Salvador. Basta apenas buscar o próprio aprimoramento da alma, chamando de evolução. Com isso acreditam na evolução do homem vindo do macaco e até mesmo em extraterrestres, como seres mais evoluídos. Ou seja, esse movimento não confessa que Jesus é um enviado de Deus para salvar e libertar o homem do pecado. O sexto sinal, renascimento de Israel. No livro de Isaías, capítulo 66, versículo 8 diz: Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Jesus veio ao mundo como descendente de Davi e seria o Messias de Israel. Mas os judeus o rejeitaram e no ano 70 depois de Cristo foram expulsos da Judéia e dispersos pelo mundo. Assim, Jesus profetizou que um dos sinais de que ele estaria voltando seria o renascimento da nação de Israel, com a volta do povo judeu para a sua terra. E isso aconteceu. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a ONU votou em favor disso e no dia 15 de maio de 1948 estava criado oficialmente o Estado de Israel. Este povo, que estava espalhado no mundo inteiro por quase 2000 anos, se tornou uma nação independente. Este foi o sinal-chave pelo qual todos os outros sinais de que Jesus está voltando começaram a aparecer. O sétimo sinal, o surgimento do anticristo.
Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4 diz: Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Com a crise financeira mundial, Terceira Guerra Mundial, aquecimento global, grandes terremotos e tsunamis, fomes e doenças em escala global, surgirá uma pessoa, de forma bem sutil, com o discurso de trazer a paz e a unidade a todos os povos, e conseguirá resolver aparentemente as calamidades da Terra. Tudo indica que a crise financeira será resolvida com uma moeda única mundial, provavelmente o chip sobre a pele. A guerra será resolvida com um acordo entre Israel, os árabes e o resto do mundo. As diferenças religiosas serão sanadas através do Conselho Mundial das Religiões, sob o comando do Anticristo. A fome acabará, pois se criará um sistema de distribuição de alimentos. Com a solução aparente dos problemas da humanidade, o Anticristo será aclamado por todos os povos e proclamará Jerusalém como sua capital, exigindo a adoração de todas as pessoas. E realmente ele receberá essa adoração. Mas somente um povo na terra se recusará a adorá-lo e receber a sua marca. Trata-se da Igreja de Cristo, composta dos verdadeiros cristãos e dos judeus messiânicos, que creem em Jesus como Salvador. Contra esses, o Anticristo descarregará a sua fúria, que se manifestará na grande tribulação dos cristãos. Agora, eu falo com muita seriedade a todos vocês que ouvem essa mensagem. Diante de todos esses sinais, fica muito claro de que Jesus está voltando. E você, como se sente diante disso? Você está preparado para quando a trombeta tocar? Como tem sido a sua busca pela salvação? Te dou um conselho: não perca tempo. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida o quanto antes, pois amanhã poderá ser tarde demais. Ore comigo assim: Senhor misericordioso, entramos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, que essa mensagem toque profundamente todos os corações de quem a ouvi-la. Muitas pessoas desconhecem a verdade que vem de ti, desconhecem o caminho correto a percorrer e não vivem a vida que o Senhor idealizou para cada uma delas. Muitas não conhecem Jesus, outras conhecem, são cristãos, porém vivem uma vida de pecado e não o amam em espírito e verdade. Desperta-os, Pai, no dia de hoje. Que hoje seja um marco na vida de cada uma delas, para que aceitem verdadeiramente Jesus como seu único Senhor e Salvador. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não julgue as pessoas. Não julgueis, para não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão.
Julgamento, crítica e desconfiança trazem muitos tormentos à vida das pessoas que cometem essas atitudes. São inimigos que destroem milhões de relacionamentos. As pessoas que pensam apenas em si mesmas um dia se tornarão pessoas solitárias, e isto é fato. Você gosta de estar próximo de uma pessoa que acha que sabe de tudo? Ou que dê opinião sobre qualquer coisa? Ou talvez seja rápida para julgar os outros? Ou quem sabe seja crítica demais? Acho que não. E caso você se enquadre numa dessas características, tome cuidado. Ninguém suporta conviver com esse tipo de pessoa. O nosso único julgador é o Senhor. Como cristãos, podemos julgar o pecado, mas não as pessoas. Da forma que julgamos, seremos julgados. Isto retrata claramente que colheremos o que plantarmos. Muitas vezes estamos colhendo em nossa vida o que semeamos anteriormente na vida de outra pessoa. Temos que monitorar os nossos pensamentos, não deixando brechas para o inimigo. Satanás, por muitas vezes, utiliza essas aberturas para ficarmos julgando a falha dos outros. Esquecemos de olhar para nós mesmos e ficamos procurando defeitos no próximo. Ninguém pode mudar ninguém. Somos impotentes para realizar essa proeza. Somente Deus muda pessoas. Não podemos mudar nem a nós mesmos com as nossas próprias forças. Somos meras criaturas carnais e limitadas. Então você pode perguntar: o que devo fazer então para mudar? Podemos cooperar com o Espírito Santo e permitir que ele faça parte dele. O primeiro passo para qualquer liberdade, entretanto, é encarar a verdade que o Senhor está tentando nos mostrar. Quando o Espírito Santo começa a agir em nossa vida, a verdade sobre nós mesmos vem à tona. Os segredos mais escondidos do nosso subconsciente submergirão. Fato que achamos que estavam esquecidos ou de alguma forma escondemos de nós mesmos, vão aparecer. Tudo que está oculto, todas as mentiras e todas as verdades surgirão em nossa mente. É muito dolorido descobrir o quanto somos imperfeitos, mas ao mesmo tempo é libertador entregar todas as nossas mazelas nas mãos do Senhor. Começará um processo de cura e libertação. Ganharemos um novo coração. A pedra vira carne. São nesses momentos que muitas pessoas desistem de caminhar na fé, pois não querem revelar a verdade para si mesmas. O que aconselho é que não desista, persevere, porque a libertação de nossos rumores internos nos traz uma paz divina, incompreendida pelo homem. Quando conhecemos a nós mesmos profundamente, olhamos para os outros de forma diferente. Quando temos nossos pensamentos e conversas focados no que está errado com todos os outros, estamos geralmente sendo enganados sobre a nossa própria conduta. Portanto, Jesus ordenou que não nos preocupássemos com o que está errado com os outros, quando temos tantos erros com nós mesmos. Permita que Deus lide com você primeiro, e então você aprenderá a forma bíblica de ajudar seu irmão a crescer em sua caminhada cristã. Ore comigo assim: Senhor, me coloco em sua presença neste momento. Peço a Ti que revele todas as verdades sobre mim, por mais ocultas e dolorosas que sejam. Me cure e me liberte de todos os maus pensamentos e sentimentos que estão dentro do meu ser. Quero uma nova vida. Reescreva minha história. Me molde, Deus, da forma que Tu queres que eu seja. Quero sonhar os sonhos de Deus. Não quero mais julgar as pessoas. Quero um recomeço, um novo coração, uma nova mente. Julgo as pessoas para fugir de mim mesmo. Tenho consciência que não devo mais julgar ninguém, pois nossa luta não é contra as pessoas, mas sim espiritual. Pai, livra-me de julgar meus semelhantes de maneira severa e impiedosa, que eu seja misericordioso com eles,
assim como és misericordioso comigo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Murmuração e reclamação abrem a porta para a destruição. Em 1 Coríntios 10, de 9 a 11 diz: Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Colocar o Senhor à prova significa testar a sua paciência, tornar-se uma prova para ele, fazer uma avaliação crítica dele e explorar a sua bondade. Quando murmuramos, nos queixamos ou reclamamos, estamos fazendo uma crítica ao Deus que servimos. Ao murmurar, os israelitas abusaram da bondade de Deus, por isso foram destruídos. Isso está registrado no Antigo Testamento e confirmado no Novo Testamento para que nos sirva de lição. Em outras palavras, está escrito e repetido para que possamos ver o erro que cometeram e não voltemos a repeti-lo. Eles murmuraram e enfrentaram a morte e a destruição. Deveríamos ser mais cautelosos com esses exemplos para não segui-los. Além de envenenar o futuro, a murmuração e a queixa também podem envenenar o presente. Uma pessoa que murmura e se queixa pode ficar muito doente. Palavras podem afetar o corpo físico. Elas podem trazer cura ou pode abrir a porta para a doença. Doença traz doença. No livro de Provérbios 15:4 diz que a língua tem um poder de curar. Diz assim: a língua serena, ou seja, com seu poder de cura, é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Pense nisso. Uma pessoa que tem uma mente calma e tranquila tem saúde para o corpo. Ao contrário, no que diz Provérbios 14:30, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Ou seja, a língua perversa, cheia de inveja, ciúme e ira, pode na verdade destruir o corpo físico. Ira é raiva, e a maioria das pessoas que murmura está com raiva de alguma coisa. Por isso podemos afirmar que as pessoas que se queixam, murmuram e reclamam não têm a mente calma e tranquila. O louvor e a ação de graças liberam energia e cura física. Quando se sentir mal fisicamente ou emocionalmente, louve a Deus na igreja ou em casa, que experimentará uma libertação de todos os sintomas negativos. Creio que uma pessoa deveria se sentir ótima pela manhã, depois de uma boa noite de sono. Mas por vezes, em momentos de desgaste físico, podemos nos sentir mal pela manhã. Discipline-se de passar um tempo de qualidade com o Senhor nas suas manhãs, incluindo tempo de louvor e ação de graças. Pode ter certeza que isso será maravilhoso para você fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Murmuração e reclamação abrem a porta para a destruição. Quando murmuramos, Deus leva isso para o lado pessoal. Ele considera que estamos abusando da sua bondade. Deus é bom e quer nos ouvir falando da sua bondade. Ore comigo assim: Meu Senhor, me perdoe. Me perdoe pelas vezes que murmurei, que falei contra meu irmão, que disse palavras torpes e sem sentido. Minhas palavras ao longo da minha caminhada trouxeram graves consequências para a minha vida. Me ajude, meu Deus, através da ação do Espírito Santo, para que de minha boca saiam apenas palavras que retratam a sua bondade. Me afaste e me proteja da inveja, da ira, do ciúme e da língua perversa. Quero apenas te louvar e agradecer com meus lábios e me tornar uma pessoa cheia da tua graça.
levando palavras cheias de unção e de encorajamento aos meus irmãos. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, perfeito e agradável. No livro de Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo foi um divisor de águas na minha vida cristã. Deus tem um plano bom, perfeito e agradável para mim e para você, mas para isso precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Esse processo de renovação da mente tem sido o meu foco de transformação e minha vida tem mudado radicalmente dia a dia. Como disse, Deus tem planos bons, agradáveis e perfeitos para seus filhos. Ele quer que nos transformemos em pessoas com mentes renovadas, que vivam para obedecê-lo e honrá-lo. Tendo em vista que Deus deseja somente o melhor para nós e deu seu Filho para tornar essa nova vida possível, com toda alegria, devemos oferecer-nos a Ele como sacrifício vivo e colocar-nos a seu serviço, conforme diz em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo preveniu os irmãos em Cristo: não vos conformeis com este mundo. Os cristãos prudentes concluem que grande parte do comportamento mundano foi descartado. Entretanto, nossa recusa em nos conformarmos com os valores deste mundo deve ir muito além de comportamentos e costumes. Deve estar firmada em nossa mente. Deixe Deus transformá-lo em uma nova pessoa, transformando a sua maneira de pensar. É possível evitar a maioria dos costumes mundanos e continuar a ser orgulhoso, cobiçoso, egoísta, rebelde e arrogante. Somente quando o Espírito Santo renova, reeduca e redireciona a nossa mente, somos verdadeiramente transformados. No livro de Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6 diz: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Paulo dividiu as pessoas em duas categorias: aqueles que se deixam controlar por sua natureza pecaminosa e aqueles que seguem o Espírito Santo. Todos nós estaríamos na primeira categoria se Jesus não tivesse nos oferecido um escape. Uma vez que tenhamos respondido sim a Ele, continuaremos a segui-lo, porque seu caminho nos traz a vida e a paz. Devemos diariamente preferir conscientemente centralizar nossa vida em Deus. Leia a palavra de Deus para descobrir as diretrizes divinas e passe a segui-las. Em cada situação de perplexidade, pergunte a si mesmo: o que Jesus gostaria que eu fizesse? Quando o Espírito Santo indicar o que é certo, faça-o imediatamente. Ore comigo assim: grande e maravilhoso Deus, meu Pai amado, seus planos para a minha vida são bons, perfeitos e agradáveis. Quero vivê-los na sua plenitude. Entendo que, para que isto ocorra, preciso ser transformado pela renovação da minha mente. Me ajude, Senhor, neste processo de renovação através da ação do seu Santo Espírito. Rasgo os meus planos e projetos pessoais para viver a sua vontade, que é muito melhor do que eu possa imaginar. Quero seguir minha vida segundo o seu propósito. Me ajude poderosamente para honrar e glorificar o seu nome
neste mundo caído. Assim eu peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.